caríssimos, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa eletiva. Gente do céu, como nós estamos aí muito felizes de encontrar com vocês, de ter esse momento aí de diálogo, de troca, de construção, não é isso, prof? Sim, então eu vou iniciar falando o que eu sempre digo para eles. Olá, meus carinhos, como estáis? Eu espero que vocês estejam muito bem e a gente está por aqui para fazer tudo isso que a prof. Iris falou para vocês. Essa é a professora Suzana Vasconcelos. E eu? Quem sou eu? Professora de Educação Física e de tantos outros encontros, né? Professora Iris. Iris Lene, sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente. Estamos muito felizes de encontrar vocês aqui. E mais ainda, prof, porque os nossos estudantes escolheram essa eletiva. Exatamente. Essa eletiva que conversa muito conosco, não é isso? Exatamente. Então, nunca é pouco agradecê-los pela presença. Afinal, vocês escolheram a eletiva... Fugiu o nome da eletiva? Eletiva de linguagens, Vozes da comunidade, caminhos da memória, onde vocês estão aqui sempre visitando gêneros textuais, formas de se manifestar através da comunicação para contar a sua história. Exatamente. E aí, como nos compete, porque somos da linguagens, eu, linguagem corporal, e você, prof, qual é a sua linguagem? A minha linguagem, eu sou professora de língua portuguesa e de espanhol. Oh, Sim. que lindo, né? Eles estão acostumados a me ver aqui com língua hispânica, espanhol. Isso, aí dá até aquela confusão, mas educação física, espanhol, e ainda vai chegar depois. A gente vai ter aí a presença de outras professoras que também são aí de linguagens. A gente tem linguagem, tem português, entra, né? Na primeira aula a gente já bateu papo sobre linguagem. Sim. Eles têm até uma música, tá? Inglês, espanhol e artes, educação física, língua portuguesa. Já Inglês, amei. espanhol e artes, educação física, língua portuguesa. Aí, linguagens e suas tecnologias, somos nós aqui na eletiva que vocês escolheram. Exatamente. E aí a gente tem uma conversa interessante hoje, que é uma temática bem diferente. E qual é essa temática? Olha só no nosso slide. Então, nós estamos aí em linguagens, né, com a professora Iris Lene, professora Samara, tá bom? E aqui a gente vai falar aqui sobre vozes da comunidade, caminhos da memória, ok? Vamos falar hoje sobre narrativa muda, não é isso, prof. Suzana? Narrativa muda, mas antes disso, chegou uma pessoa para contribuir ainda mais. Vocês combinaram, né? Sim, nós combinamos. Vocês combinaram e eu fugi da paleta. Olha, não gostei. Então, vamos lá. Então, eu vou ficar aqui no meio. Ó, vamos ver como é que tá agora? Sim, faça uma leitura. Gente, elas combinaram, tá? Na verdade, elas combinaram comigo também, mas eu não tinha essa cor maravilhosa. Olha, um contraste lindo, né? Estamos ótimas. Então, agora, educação física, língua portuguesa e espanhol e inglês. Olha aí, A nossa prof. professora. Samara aí com a gente para contribuir, ficar completo. Então, o que a gente vai debater hoje vai acrescentar conhecimentos sobre narrativa muda. Isso, dá uma olhada no nosso slide. Olha lá. Narrativa muda, profs. O que vem a ser narrativa muda, prof. Suzana? A narrativa muda, meu povo, é uma forma de expressão narrativa que se utiliza exclusivamente de imagens, gestos ou outros elementos visuais para contar uma história, que é o que vocês estão fazendo aqui sempre, sem o uso de palavras ou diálogos escritos. Essa técnica visa transmitir a sequência de eventos, emoções e ações dos personagens de maneira visual, permitindo que o espectador compreenda o enredo por meio de sinais não verbais. Exatamente. E aí, vem aqui conosco, dá uma olhadinha aqui, vem aqui conversar olho no olho, né, prof? Que é legal. Fazer uma narrativa muda. Mas a sua narrativa muda. Se estivéssemos aqui caladinhas, que leitura você faria? Fez leitura? Ah, não fez? Mas vai fazer. Por quê? Se você olhasse o perfil da prof. Samara, você diria que ela é uma professora de inglês? Só de olhar no primeiro momento? Você faria essa leitura, prof? Eu acho que... Nunca pensei sobre isso, verdade.
Porque a gente, acha a isso. gente realmente faz pré-julgamentos e esses pré-julgamentos são baseados na imagem, né? Não tem Sim, palavra. E depois sim. que a pessoa vem e se apresenta. E Mas vocês acham que a professora Iris é de educação física? Vocês falariam isso? Fica muito lógico, Eu acho que a né? gente podia trocar. É muito bom. E sabe o que o pessoal sempre diz que eu pareço? Ah. Com um dentista. Parece. Olha, dentista, verdade. Dentista. Lorodonto. Ah, lorodonto. Né? Eu sou a meme, lorodonto. Lorodonto, faltou só o HB20 branco. Mas brincadeiras à parte, vocês viram aí que falou no texto a respeito de gestos, de imagens, de expressões. E aí, gente, quando eu perguntei se você olhasse para a professora Samara, se você diria que é uma professora de inglês, porque o nosso corpo, ele expressa alguma informação, ele narra uma história. Às vezes a gente está meio murchinho aqui, os ombros caídos, né? Você faz uma leitura, nossa, eu acho que hoje a Prof. Iris não tá legal. É uma narrativa muda? Sim. Sim, Com Sim. certeza. Afinal, você está se expressando através do seu corpo, sem palavras, né? Sem palavras, ou seja, de forma não verbal. E a gente consegue sim fazer leitura de quem tá bem, de quem não tá bem. Só de olhar para o rosto, às vezes, a gente compreende que aquela pessoa não está no melhor dia. E também tem o contrário, né? Sim, certeza. cheio de alegria, Tá feliz, né? né? E você, Melhor. prof, como que você conseguiria ver aí no seu dia a dia essa narrativa muda? Um exemplo que você Um conseguiria. exemplo, até uma conversa de longe, pela expressão corporal, você sabe. Dá pra saber, quando uma pessoa tá brigando com outra, você sabe quando ela tá brigando com outra, né? A expressão corporal dela vai te dizer se é uma briga. Geralmente ela fica agressiva, você vê de longe que ela está agressiva. Um casal apaixonado, você também vai saber que é um casal que está apaixonado. De longe você vai entender que é um casal apaixonado. Muito amor, muito carinho, o olhar, as expressões, né? As risadas, o jeito que um fala com o outro. E é vice-versa. Você vê de longe as coisas também, né? Você não precisa estar perto para saber. E quando é briga, o que é que a gente faz? Quando vê lá, vai pra perto, parece... Não, tô brincando. Vai lá pra Ficou perto. com medo. Pega o celular e filma. Mas por que a gente está fazendo toda essa conversa toda? É para justamente você visualizar que a narrativa muda, ela conversa o tempo todo, né? Literalmente fala pelos cotovelos sem falar uma palavra. verdade. Eu falava sobre isso ontem na minha aula, né? Da expressão corporal, da linguagem corporal, o quanto que nós falamos, nós gesticulamos num jogo, né? Numa partida de futebol, quando a gente está muito feliz comemorando. Então, tudo isso também faz parte de um contexto de narrativa certeza. muda. Com E aí, o certeza. que mais que tem? Dá uma olhadinha, então, nesse nosso slide. Olha só. Vamos lá. Isso. E aí, nesse contexto, o que a gente vê aí, prof. Samara, sobre narrativa muda? Olha lá. A narrativa muda, ela é amplamente utilizada em diversas mídias, né? Como histórias em quadrinhos, cinemas e ilustrações, e exige uma composição cuidadosa dos elementos gráficos para garantir a clareza e a continuidade da história, explorando o poder da imagem para evocar interpretações e significados. Como vocês podem ver nos exemplos ali, ó, aquela geralmente é de quadrinho, que usa aquele coloridinho ali embaixo. Você, só pela imagem você já sabe o que é, né? Então, tem vários tipos de você entender uma narrativa muda. Como que você faz essa leitura, essa interpretação disso, prof. Suzana? Eu, como professora de português, né, já entendo que ali, tirando o yes, ali não tem as palavras. O que vai me levar a uma interpretação é que, como gêneros textuais, né, ali tem como é o nome daquele negocinho? Craclete. Exatamente. Ali tem as HQs, né, histórias em quadrinhos. E também tem quem ali, gente? Quem será esse Quem é esse homem? cientista? Bem importante. Einstein. Exatamente. Então, o que acontece? Antes de eu saber a história e estar ali como telespectador e assistir o que vai ser dito, eu já faço uma pré-leitura, porque o mundo ele vai nos dando elementos para que a gente faça essa pré-leitura. E a pré-leitura faz com que, quando eu for para o que vai ser dito, lido, né, ou escrito, eu já vá com um pré-julgamento, é uma pré-leitura mesmo. Isso. E aí você falou bem, conta uma história. Exatamente. Né? Se eu juntar aí diversos elementos, eu dei aquele comando de gravando, como nós estamos fazendo aqui agora,
começa-se a contar uma história. E essa história não necessariamente precisa de fala. Tem diversas formas que eu posso me utilizar para contar uma história. Então, eu posso explorar aí as variedades de formas. Exatamente. Certo? E aí? Pode falar. Pronto, então vamos lá. Linguagem não verbal, verbo que significa palavra, sabia? Então, quando eu falo linguagem não verbal, vai ser aquela linguagem que a gente está utilizando aqui na narrativa muda. Ou seja, que não vai ter palavras, mas eu vou ser capaz de compreender a narrativa através da leitura dos símbolos, das imagens, no caso aí de uma tirinha. Você é capaz de compreender o que aconteceu aí? O que aconteceu, prof. Samara? Vamos lá. O Cascão e o Cebolinha, né? Aí o Cebolinha tá passando, viu que o Cascão está o quê? Tá chorando ali, tá machucado ali, ó, o joelho dele, as estrelinhas saindo. Gritando. Geralmente, horrores. quando coloca isso é porque tá doendo. E aí o Cebolinha faz o quê? Ele corre, pega o kit médico dele e o que ele faz? Tampa a boca do outro. Ao invés de ele colocar o curativo, ele tampa a boca do Cascão para ele parar de gritar. Ele solucionou um problema, mas Sim. não o problema do Cascão, o Com problema certeza, dele. Exatamente. Sempre com muito bom humor, né, prof? Porque a tirinha, ela tem essa característica de finalizar ela é cômica. Se uma foge ou outra, mas uma das suas regras desse gênero textual é trazer a comicidade, tá? Sim, aí eu tenho um gif embaixo de uma moça que expressa diversas expressões, que foi o que eu falei agora há pouco. As linguagens corporais. E ela tá falando algo, gente? Não. Ela tá se comunicando, Tá se mas não comunicando. tem palavras saindo aí, não. Ela tá se mostrando pensativa, ela tá se mostrando o que mais aí? O que a gente poderia dizer? tive uma ideia, lembrei. lembrei. É isso. Isso a gente faz rotineiramente. Sim. Né? Com muita frequência, você nem pensar. Às vezes um pouco snob, ai, fulano falou isso. É óbvio, né? Pelo amor de Deus. Então, essas expressões fazem parte dessa linguagem não Verbal. Não verbal. muito bem. Essa nossa conversa ela é muito interessante, né? Então, dentro desses elementos da narrativa muda, a gente tem aí pontos importantes a frisar. E quais são eles, prof. Samara? Composição visual. Expressões e gestos. E simbolismo visual, certo? O que vem a ser a composição, prof? A composição visual, ela é o enquadramento, luz, cor, que cria um impacto. As formas e texturas que enriquecem a narrativa. Muito bem. E as expressões e gestos são gente, engasguei. Rostos. Rostos. Eu ia falar em espanhol, tá? Que nem é rosto. Rostos. Alguém fala pra mim, porque eu tô com Rostos. Rostos e corpos revelam emoções. A linguagem corporal comunica a essência. Sim, olha só que coisa boa. E o simbolismo, a gente pode usar de metáforas visuais que vão aprofundar esse significado, trazendo aí símbolos que vão apontar mais ainda para esses sentimentos e para essas ideias, certo? Perfeito. E aí, antes de mostrar esse próximo slide, eu quero que você venha aqui com a gente, porque senão você vai ficar com saudade, não é isso? Ah, com certeza, que a gente ri aqui horrores, a gente está se divertindo, né? Nessa preparação dessa aula, a gente aprendeu muito e a gente espera, né, antes de finalizar tudo aqui, que você também faça como a gente. Você se aprofunde, você busque mais entender essa questão da narrativa. E aí, quando a gente pensou no primeiro momento nessa temática de narrativa, o que nos veio à cabeça foi a imagem de Charlie Chaplin. Você Perfeito. sabe quem é Charlie Chaplin? Será que os nossos estudantes sabem? Talvez. Não. Quando a gente fala de cinema, desses grandes filmes, inicia lá 1900 e bolinhas. A gente pensa em contação de histórias sem fala. Narrativa muda, né? Narrativa muda pura, não é isso? E aí a gente vê a representação desse personagem que vocês vão ver agora no slide. Olha só. Exatamente. E se você não sabe, é o momento de você conhecer. Sim. Não é? E, gente, ó, o que é muito importante, eu quero falar aqui para vocês, o que é muito importante é você entender que a narrativa muda, ela acontece de forma natural, como a gente vem dizendo aqui, né? Como a gente explicou, deu exemplos, mas ela também é uma produção. Quando a gente fala de uma produção, né, produção artística, existem os pontos que foram ditos anteriormente
que ele vai fazer com que seja uma narrativa muda, que se apresenta de forma completa e clara. Tem né? um começo, tem um meio e tem um fim. Com elementos de narrativa, Sim. personagens, o cenário, o ambiente, o tempo, né? Dependendo da narrativa que for contada, tem esses elementos. Então, é interessante pensar em narrativa muda como comunicação que usamos de forma natural, mas também como uma produção artística. Sim. Se você pensar hoje, nós estamos num período muito tecnológico, né? De muita rapidez, de aceleração de informação, de tudo. Olha lá quem não já se pegou fazendo isso, né? Muitas vezes chega até a ser gritante, né? Mas a gente tem que controlar esse quesito. De pegar um celular, você está, por exemplo, no seu trabalho e você não pode, te mandaram um vídeo, mas você não pode ouvir, né? Então você coloca no mudo e você acompanha as imagens e começa a dar risada. Eu faço isso. Né? Ou então você vê uma imagem lá nos aplicativos, nas redes sociais e você começa a assistir aqueles vídeos rápidos de poucos segundos e começa a se divertir ou se assustar, demonstrar diversas expressões simplesmente porque você está acompanhando uma narrativa que não é muda, mas que naquele momento se tornou muda. Você teve que silenciar. Tem um joguinho, uma espécie de brincadeira, não sei se vocês já viram, que você coloca na comunicação só os emóticos, aí você diz, qual é o nome do filme? Aí tem lá, já. a narrativa muda. A narrativa muda. Dá pra contar uma historinha, hein? Dá. Sim, é por isso que a gente falou que tem começo, tem meio e tem fim. E então, é bem elaborado, né, prof? Exatamente, um ótimo exemplo e que, assim, às vezes a gente está pesando muito a mão é usar as figurinhas no WhatsApp. Às vezes eu tô na comunicação, eu já falei até pro meu cunhado, eu disse assim, ué, tu não fala mais? Às vezes eu mando um desabafo, aí ele manda só uma carinha chorando, um macaquinho chorando, não sei o quê. Eu disse, sim, mas não tem uma palavra de conforto, é só um macaquinho, sabe? Então, assim, vamos também usar a linguagem verbal, tá? Mas é uma realidade nossa, né? A gente usa a figurinha e é isso, é divertido. Tá usando muitas imagens. Isso. No meu caso, eu já intensifico uma emoção que eu quero passar. Usa os dois. Eu já sou muito de escrever, eu gosto da escrita. Eu era para ser professora de português, né? Tem perfil. E caminhei para educação física, né? Mas eu amo a escrita. E aí, nas minhas escritas, de um modo geral, eu coloco aquela intensidade. Então, se eu falar, por exemplo, para você, caríssimo estudante, nossa, eu gostei muito, me diverti. Você vai ver diversas figurinhas de alegria. Se tiver movimento, eu vou colocar movimento, porque essa é a professora Iris, de intensificar. É o seu estilo de escrita. Exatamente. E você, como que você se identifica aí nas suas redes sociais? É totalmente 100% de forma muda, ou você tem você faz como a professora Iris, de intensificar ali a sua escrita, a sua fala, a sua mensagem que você quer passar? Como que você faz isso? Né? Fica uma interrogação aí muito É verdade. boa. Às vezes a gente posta uma foto, né? Lá e coloca assim, meme. Ou às vezes nem coloca. Aí a pessoa, nossa, o que aconteceu? Por que você tá assim? Ah, é meme. Ai, ai. Às vezes nem tem frase, é só uma imagem mesmo. Exatamente. É meme. A Então, linguagem assim, a gente tá bem inserido ultimamente. utiliza muito a linguagem muda, porque na comunicação digital a gente vai usar uma linguagem digital que é composta de imagem. Exatamente. E aí a gente volta de novo para trazer o Chaplin para essa conversa, porque a gente... Olha aí, já tinha até esquecido do... Não, a Prof. não esquece o enredo, ela tem começo, meio e fim, lembra disso? Olha então, a narrativa. Ela leva você para fora, mas ela traz de novo. E aí dá uma olhada aí no Chaplin, porque o Chaplin, ele vem aí com humor, né? Ele vem com essa comédia, ele vem com dramaticidade nessas nossas, desse contexto da narrativa muda. A gente também tem uma... Como pronuncia esse segundo nome, Prof. Samara, em inglês? Buster Keaton. Ai, como eu acho linda a professora Samara falando inglês, gente. Agora eu. Buster King. Buster Keaton. Então fala-se aí da fisicalidade e do historicismo icônicos, uma presença inesquecível na tela. Então esses dois personagens aí, eles são mestres aí quando a gente pensa em cinema, né, em produções cinematográficas, a gente começa pensando aí nessa narrativa muda,
Então, vocês percebam que toda a nossa conversa, todo o nosso enredo aqui, ele está intimamente ligado aí aos mestres do cinema mudo, tá bom? E aí a gente tem várias técnicas, né? Isso, professor? Exatamente. Análise de trechos de filmes clássicos, desvendando os segredos da narrativa visual. Exatamente. Ou seja, você vai ali, vai se familiarizando, vai assistindo. Tem um bem conhecido também, né? Mr. Bean, não é? O Mr. Bean? Olha! O Mr. Bean total Bem narrativo. cômico ele. Sabe o que, que eu amo. fico pensando? Vem aqui com a gente, caríssimos. Sabe o que eu fico pensando? Os estudantes devem estar pensando assim, nossa, de que década são essas professoras? Década de 80. 90. Maravilhosa, cheia de conteúdo. Sou bem-vinda. Ai, meu Deus, eu sou da de 80. Mas isso, gente, é para enriquecer o nosso vocabulário, o nosso conhecimento. Exatamente. Né? Tudo isso faz parte aí desse crescimento, dessa aprendizagem. É importante você fazer essas ligações. Exatamente. Tem que ter bom humor, tem que ter um enredo, tem que saber elaborar um texto. Se você vai, por exemplo, uma entrevista de emprego, né? Você está buscando aí uma nova profissão, você não pode chegando falando gírias. Exato. Ou se demonstrar com um jeito, um perfil muito agressivo ou estranho, você também tem que ver Com toda essa certeza. narrativa A que imagem você diz faz. muito. Exatamente, professora Mara. A imagem vai falar antes de você abrir a boca. Com certeza. E aí, se você chega bem posturado, e aí você fala abobrinha, você acha que Não o compõe, contratante é vai... incoerente. Né? A conversa não vai funcionar. Então, é nisso que a gente está querendo que você perceba que existem diversas narrativas e que você tem que saber se portar, se posicionar frente a cada uma delas. Se você está entre amigos, é uma coisa. Se você está entre profissionais, é outra coisa. Se você não precisa falar, mas a sua presença chega primeiro, você também tem que observar isso. Exatamente. A linguagem, ela é múltipla, né? Então, assim, existe uma variação linguística que vocês já escutam sempre, mas é muito importante bater. Sim. E você tem que saber que você vai usar a linguagem de acordo com o contexto. Se eu tô Sim. falando com meus amigos, como a prof falou, eu vou usar um. Mas o que o estudante e a pessoa ela tem que saber é que ela tem que dominar também ter que ter informações e também usar uma linguagem mais formal se o contexto pedir. Então, um bom estudante que domina a linguagem é aquele que compreende que é um conjunto e o que vai determinar é o contexto, né? E ele usa com equilíbrio do cada... Exatamente, sabendo ali quando utilizar a linguagem, mas tendo os conhecimentos ali guardadinhos nas gavetas. E quando a gente fala de todos esses nomes desses artistas, isso aqui a gente está enriquecendo vocês culturalmente. Lembrando que o Enem, ele cobra de vocês esse conhecimento de mundo. Exatamente. Não só do seu mundo, mas de mundo, né? E do a mundo. linguagem não verbal cai bastante, viu? Exatamente, cai bastante. E você pode usar esses conhecimentos, mostrar que tem conhecimento de mundo, quando você, por exemplo, cita ali na sua redação um artista desse. Exatamente. Isso valoriza muito a sua redação. Quando você, por mais que o tema não seja esse, você consegue encaixar ali e citar, né? Citar com uma coerência e fica perfeito. As pontes de conhecimento são maravilhosas. E aí, vamos continuar então essa conversa? Vamos. Dá uma olhadinha então, como que a gente continua aqui. Olha só, então a gente tem a expressividade da animação muda. Nossa, esses bonequinhos de massinha fez muito parte da minha infância, sabe, gente? Porque contavam tantas histórias, me divertia. Vocês conheceram, profs, aquela animação chamada... Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? De umas ovelhinhas. Ai, sim, Jesus, lembro. como é que é o Eu nome? só conheço por meme, desculpa. A prof mais atual, eu só conheço por meme. Ai, meme é um ótimo Eu exemplo. nunca assistia. Eu só conheço a ovelhinha pelos GIFs. Mas eu vou lembrar já, tá? Eu vou lembrar. E tem um das formiguinhas também. E aí, o que a gente observa nessas animações, né, nessas técnicas, que se explora muito a expressividade dos personagens, né? Daqueles seres que são inanimados, mas que vão compor ali movimentos, e esses movimentos vão contar uma história. De novo, a gente volta para a questão da história, né? E aí a gente percebe aí em diversos curtas, e esses curtas trazem de novo essas narrativas, né? É verdade. Chau Carneiro. Ai, gente, eu não ia lembrar nunca. Chau Carneiro, é esse. Só conheço Né? os Depois vocês memezinhos. pesquisam aí na internet diversas Não é animações. aquela ovelhinha cinza, tipo de massinha?
Mas é o Chau Carneiro. É bem bonitinho, coisa mais fofa, gostosa. Eu tenho, em certos momentos, a minha idade mental tá lá nos meus 10 anos. Então, eu tenho muito saudosismo pelas boas coisas que tinha antigamente na TV, né? Que a gente podia apreciar e que hoje já não tem mais. Né? E essa é uma boa memória que eu tenho. Legal, eu só assistia Dragon Ball. Vou e aí, até guardar minha piada. nesse contexto tem o stop motion, né? Que esse stop motion traz essas emoções, transmite aí quadro a quadro. Então, se você pensar, por exemplo, numa fotografia, né? Que foi uma aula que a gente já falou sobre a fotografia, é feito vários pequenos quadros, pequenos recortes para criar ali um movimento e contar de novo uma história. Perfeito. Não é isso, Prof? Muito bem. O que mais que nós temos aí? Dá uma olhada aí nesse nosso slide. Então, essa narrativa muda, tem diversas mídias para serem utilizadas, né? Então, a gente pode utilizar aí a banda desenhada, a gente utiliza de painéis, balões, onomatopeias como ferramentas narrativas. A gente pode utilizar também o que, Prof. Samara? Teatro de mímica, esse aí é legal, hein? Muito A bom. arte da expressão corporal e do movimento, né? Inclusive, a gente tem jogos com mímica que são bem legais de fazer. Sim. E você, Prof? A gente pode usar também os videoclipes, músicas e imagens unidas para contar histórias. Olha que bacana, né? Tem muita coisa boa aí. Nessa narrativa muda, a gente também percebe ela na publicidade. Sim, né? Nas muito. mídias sociais ali, é gritante, hoje você não tem para onde correr. Então a gente vê imagens impactantes, tem o tal do storytelling. Vocês sabem o que é o storytelling? Não. O que é storytelling, Prof. Samara? Storytelling Traduzindo do inglês para o português. A história contada, né, pelo visual. Exatamente. Como é? Não, eu não compreendi muito bem. Storytelling. Você vai criar uma historinha para contar... Como a gente está fazendo aqui agora, a gente está fazendo uma espécie de um storytelling. Tipo uma encenação. Mas a gente não tá fazendo encenação, tá, gente? Aqui é tudo natural. Mas a minha compreensão foi isso. Estou encenando. Eu tô ensinando que eu sou professora. Vem aqui Porque, na verdade, eu sou dentista. Tô brincando. Vem aqui conosco. Vamos supor que a Prof. Suzana seja... a gente não sabe do passado dela, não sabe o que ela faz, mas ela tem aí na sua bagagem, ela fez odontologia, e ela é lá, né? E aí ela vai contar pra gente, só que de uma forma divertida, curiosa, sem dizer o que é. Então, essa forma de contar, compreendi. de nos amarrar no enredo, a gente pode chamar de storytelling. Check! Tá vendo? Escovando os dentes. Olhando. Né? Claro que ela vai trabalhar toda essa narrativa, todo esse discurso, todos esses enunciados não falados. Avaliar os elementos que são mais importantes para que a pessoa que está vendo compreenda. Isso. Porque é um leitor, não é? Você vai comprar um produto. Você vai comprar um produto na mídia e lá tem toda uma história contando. Às vezes é um passador, como esse daqui. Eu ia falar o exemplo da caneta, mas é um passador. Aí eu vou vender para a Prof. Suzana. Ela falou, não, eu não quero. Mas você sabia que esse passador, ele esteve na NASA e ele contribuiu para que os astronautas pudessem fazer tal coisa assim, assim, assado? Isso faz parte do storytelling. Então, perceba que eu soube vender o meu produto. Então, eu estou fazendo um storytelling. Aí, Entendeu? como fazer isso de forma muda, né? As É, expressões. muito bem. Trabalhar as emoções, né? Isso. Trabalhar, despertar essa curiosidade. Muito bem. Avançamos? Bora lá, então. Chegou o grande momento. Tá chegando. O que é isso aí, Prof. Esse Suzana? aí é legal, hein? Conhecem o jogo Imagem e Ação? Sim, já joguei muito. Eu Olha, também, já dá até briga esse jogo. É onde alguém fica ali, né? Uma pessoa sendo o protagonista e vai, assim, os temas são múltiplos. Ou tema de filme, ou eu acredito que qualquer tema, não é? Sim. Aí você vai e faz a sua narrativa muda para que os que estão ali, compartilhando da brincadeira, acertem o nome do filme, digamos. Sim, pode E é ser isso. um filme, pode ser até uma palavra Uma também. pessoa. Uma Nossa, a pessoa é horrível pra fazer. Pode Como tu vai fazer uma ser, pessoa? pode ser um contexto. Pessoas conhecidas, dá pra fazer. Né? E aí, dentro desse contexto, a gente tem personagens e emoções, a gente tem cenário, a gente tem sequência lógica, a gente tem detalhes importantes a serem observados, tá?
A gente vai trabalhar essas emoções como alegria, tristeza, surpresa. É sempre muito divertido, é sempre muito atraente esse jogo. Se você ainda não jogou, procure reunir os seus amigos, seus colegas e realizar aí, porque você vai ter ótimas emoções. Não vão brigar. Não pode haver briga. Exatamente. Agora a gente vai para... desculpa, fale. É que da última vez que eu fiz isso daí, tinha umas palavras que às vezes são verbos. Só que são verbos que não são assim tão comuns. Como é que eu vou fazer um verbo X? Não é como falar. Aí tem corta, palavras né? também. Uma vez eu tirei acho que era rodana, não sei nem o que é isso, gente. O que é uma rodana? Aí Redoma. você faz... Não, era redoma. A redoma. É aquele... Redoma né, uma coisa de vidro, assim, uma bola que fica dentro das coisas. Sim. Tem uma série que fala disso, né? E por que legal a imaginação? Porque você precisa de conhecimentos além do que está ali te pedindo, né? E se o teu colega, ele não tem o nível de conhecimento que você tem, ele vai te interpretar, ele vai fazer muita confusão. E aí que dá vai gerar, briga. aí vai gerar aquela Aí é um diversão. momento legal. Muito bom, né? Vamos lá. Fica de sugestão aí a brincadeira, então. Então, não poderíamos deixar de falar da mímica, porque, na verdade, tudo tá aí conversando. E o que é a mímica, né? Não precisa nem tem o conceito, mas a gente já compreende muito bem que é uma forma de exprimir pensamentos e sentimentos através de símbolos, como gestos e sinais, ou seja, tudo a ver. Assim, ela integra a ciência da simbologia, a sematologia, utilizada como meio de expressar o que passa na mente e no campo emocional através das linguagens que não se valem das palavras, tudo que foi dito. Dos dicionários é possível encontrar uma definição mais geral desta expressão: transmissão de mensagem por meio de elementos da comunicação que dispensam o uso de vocábulos, que quer dizer palavra. Ato de arremendar, né, que a gente fala em imitar, o outro, de reproduzir gestos, propriedades, manifestações faciais ou deslocamento do outro também, do outrem. Perfeito! O que mais que a gente tem ainda dentro dessa mímica? Esse meio de expressão pode se resumir a uma simples brincadeira, a um jogo, a uma categoria artístico-cultural, conjugada ao teatro ou drama, fundamentando-se, assim, na mobilidade e nos gestos como elementos expressivos. Desta forma, é possível narrar uma história ou relatar um evento, como a gente está falando direto aqui, com mímica. Sim, perfeito. E aí a gente, dentro desses elementos, a gente precisa observar quem é e quem vai ser o narrador, como vai ser esse enredo, quem são os personagens, qual o espaço que vai estar acontecendo essa história, em que tempo, em que momento. Dependendo da complexidade, você tem que dizer quem, quando, onde, né? Exato. E o legado duradouro, e o quê? Que é o enredo. O legado duradouro da narrativa muda. Universalidade, transcendendo barreiras culturais e linguísticas, né? Você não precisa saber a língua, exatamente. A gente deve usar muito por exemplo, se eu fosse para os Estados Unidos, ia usar muita mímica. Eu só ia usar mímica. Eu ia falar isso. Empatia, por quê? Porque despertando emoções e criando conexões profundas. E inspiração, incentivando a experimentação e a criatividade. A narrativa muda, gente, permanece como uma forma poderosa de comunicação. Sua capacidade de gerar empatia e transcender barreiras é essencial, ou seja, ela é uma comunicação que vai aí e dura, e é isso. Ela é antiga, ela é atual muito e com antiga, certeza... E sempre vai ser presente. Sempre, com certeza. Sempre vai ser presente, né? Agora sim, alisado ele momento. Eita, que tem coisa boa pra se fazer aí, não é isso, meninas? É o nosso Agora sim, hein? É o nosso momento mão na massa. Vamos ver agora, depois desse nosso encontro de conhecimento, o que ficou de bom para vocês. Então, primeiro momento, ver. Aí eu botei também nós botamos aqui uma narrativa muda, né, o olhinho. Assim, o vídeo, vocês vão assistir a esse vídeo e vocês vão compreender, gente, não tem uma palavra, mas vocês vão compreender a mensagem que é passada. Muito atual, já dou esse spoiler. Muito interessante, e esse vídeo vai te prender do início ao fim. Aí, em seguida, o que você vai fazer? No segundo momento, você vai planejar. Assistir ao vídeo, aí você vai para a formação de grupos. Vai formar grupos, fica a critério, né, a quantidade.
e escolha uma história popular da sua comunidade. Muito bom, Isso Pro, aí. muito bom. Então vocês vão agora, depois de formar esse grupo, discutir, né, rapidamente aí como que vocês vão fazer para contar essa história popular aí da região de vocês, da escola, da localidade, do bairro, da Vai sair gleba, da muita coisa linha, boa, hein? né? Quero Uma lenda. Fofoca. Opa. Pode surgir uma Fofoca. lenda. Aquelas lendas. Sabia que eu ficava com medo quando minha mãe contava umas lendas assim à noite, tava ali reunido os vizinhos, eu ficava ali bem pertinho, coladinha aqui na minha mãe, né? Eita, aquele Eles- medo. eles- No meio da hora de dormir. Eles tiveram uma aula sobre causos e Olha eles já aí. investigaram sobre os causos da comunidade e produziram também. Olha Então, todas essas histórias que vocês estão coletando e estão descobrindo, gente, é uma forma que a gente pensou e elaborou para que vocês fortaleçam cada vez mais a identidade cultural de vocês, se aproximem mais do passado, porque o passado ele é muito valioso para a nossa identidade, tá bom? Com É ele que dá o certeza. pontapé para frente, gente. Isso. A gente precisa valorizar. Você nunca pode esquecer de onde você vem. Exatamente, valorizar a sua caríssimo. cultura. Exatamente. Então você vai observar as lendas locais, você vai conversar com alguém, observar as histórias que foram contadas pelos seus familiares, por amigos, por membros da comunidade que você achou interessante. Só que você vai se utilizar da narrativa Narrativa muda, Bem né? legal. Contextos históricos, eventos, tal. Então tudo isso vai ser levado em consideração. E por último, né? A gente Executar. vai executar. Então a gente vai produzir aí uma. Será que vai ser uma produção cinematográfica de passar em Hollywood? Vocês viram? Tem aí, ó, depois da história ou e-história, não tá errado não, tá, gente? Da comunidade, escolha uma forma narrativa muda para contar. Ou seja, porque a gente viu as mímicas, a gente viu a brincadeira, a gente viu que tirinha também pode ser uma narrativa muda. Exatamente. Né? A gente viu que ensinar também é uma narrativa muda. O grupo que não está apresentando deverá interpretar o que está sendo dito. Aquela brincadeira. Imagem e e ação. Imagem e ação. Finalizem compartilhando entre si como foi a experiência, porque depois vocês vão contar, tá certo? Conseguiram Isso. contar a história, quem venceu, quem não venceu? E é isso, meus amores. Isso tudo vai trazer uma magia oculta, né? Nessa narrativa muda. Então a gente entende que cada imagem é um universo de histórias não contadas, onde as emoções elas dançam no silêncio. Tá? Elas dançam no silêncio, gente. E momentos se eternizam aí. Então você vai deixar o seu olhar, vai descobrir o olhar do outro e vai revelar aí o invisível. Eu acabei de fazer um Nossa, que storytelling. bonito. Ai, gente, me apaixonei. Vendeu a narrativa muda. Vendeu a narrativa muda, Vendeu, viu? eu compro. Que bom, caríssimos. A gente vai ficando por aqui, né? Desse bom humor, nessa narrativa não tão muda, Não, né? ó, Neste momento. juntou o pessoal de linguagem, não tem jeito. Fala pra caramba. Foi um grande prazer, como é um grande prazer sempre estar aqui com vocês e aqui com as minhas colegas para compartilhar conhecimentos com vocês, que é o que a gente mais deseja e tenho certeza que está sendo significativo para eles. Estamos felizes legal. que vocês escolheram a nossa eletiva. Beijo! Beijos, hasta pronto.